Você está lembrado que no nosso último vídeo eu comentei com você a respeito de uma casa supostamente mal assombrada e pedi para que fizesse alguns comentários acerca do que poderia estar acontecendo? Fique comigo que eu vou te contar essa história. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu espero que este vídeo que eu vou te contar hoje a respeito de uma suposta casa mal assombrada possa trazer um pouco de esclarecimento para as suas eventuais análises dentro do campo da geobiologia. O motivo dessa série de vídeos que eu vou contar para você são dados de relatório que nós concluímos, tiramos, analisamos, diagnosticamos ao longo de toda a nossa trajetória até hoje, nesses mais de 20 anos de trabalho profícuo dentro da geobiologia e mais de 40 anos quase de revisão de material sobre esse tema em particular, certo? Então, deixa eu relembrá-lo acerca deste fato. Eu fui convidado para fazer uma análise em uma casa e o convite foi motivado pelo fato de que o casal, o marido desta senhora, havia falecido com um câncer de pâncreas. Geralmente, câncer de pâncreas é um câncer extremamente agressivo e a evolução do processo do câncer de pâncreas é muito complicada mesmo, tá? E ao mesmo tempo, ele veio a falecer e ela acabou desenvolvendo também um câncer de tireoide, né? Muito bem. Então, quando ela soube que existia um processo de análise que possivelmente o desenvolvimento do câncer seria proveniente de algum fator de risco relacionado à casa, né? Quando eu digo fator de risco, eu já expliquei para vocês isso no que se refere, no que é um fator de risco, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que seja fator de risco, eu recomendo a você que conheça um pouquinho do nosso livro aqui, que ele tem aqui, ó, isso aqui, ó, aqui, isso aí. Nesta obra, eu explico com detalhe cada um desses fatores de risco. Este é um deles que está elencado num de nossos capítulos e a gente explica com bastante detalhe como é que você faz esse tipo de análise e quais são as possíveis correções de um processo como esse. Então vamos lá. Depois que eu fiz a análise, ficou claro para mim que ela e o seu esposo dormiam sobre um local irradiado. O que é um local irradiado? É um local onde existe um fator de risco proveniente de uma anomalia geofísica. Então, ao detectar essa anomalia geofísica, ficou claro para mim que essa anomalia geofísica estava bem embaixo, né, no subsolo, na direção da cama do casal, né? Então, a forma como a cama estava ajustada permitia que uma linha de ruptura passasse pelo aparelho digestivo do marido dela e, ao mesmo tempo, passasse na garganta dela. Então, ficou muito bem claro para mim ali dentro desse ambiente. Então, o que nós fizemos? A primeira coisa a fazer, quando você tem um problema de alta complexidade, por favor, não existe solução simples para isso. Então agora eu vou colocar um grafiquinho, agora eu vou colocar um cristalzinho. Não, isso não funciona. Eu já expliquei isso para você com detalhe. Isso realmente não funciona. Então, qual é a solução para uma situação como essa de imediato? Muda de quarto. Bom? Mas eu gosto tanto daqui. Não importa. Tem que sair daqui. Não existe uma solução imediata para um problema dessa natureza. Ok? Muito bem. A casa é uma casa grande, é uma casa com uma planta longitudinal. O que significa isso? Que a dimensão entre a entrada da casa e os fundos da casa, essa dimensão é muito maior que a largura da casa. Você
se está com dificuldade de ler planta, não tem problema. Na nossa obra, existe um capítulo destinado à compreensão sobre questões geométricas e leitura de planta, escala. Eu tive o cuidado de preparar nessa obra um material muito preciso para que você, ao ler o capítulo, tenha a justa medida e a noção de como você deve estudar esse assunto. Pois muito bem, essa planta é uma planta longitudinal, ou seja, a casa é muito maior no sentido frente e fundo do que comparado com as laterais da casa, ok? Então vamos lá. O que aconteceu na sequência, logo na nossa presença ali na casa? Eu ofereci a ela a oportunidade. Nós temos 2 quartos, é uma casa com 3 quartos, nós temos 2 quartos aqui, muito embora os outros 2 quartos não tenham a privacidade de um toalete, de um banheiro, mas eu sugiro à senhora que imediatamente passe para um desses 2 quartos. Bom, um desses quartos era destinado ao filho, que ainda morava com ela, e o outro quarto, extremamente confortável, imediatamente já vão passar para cá. Não é para ficar, isso não é para amanhã, é para agora. Tá? É uma decisão, é rito sumário. E eu tornei a situação falei de forma incisiva, eu não quero mais que a senhora durma nessa cama. Essa cama aqui, esse local é um local pernicioso. Bom, de todo modo, ela conseguiu fazer a sua mudança a partir dali e tudo mais. Eu estava terminando de fazer a análise da casa e aí ela me conta a seguinte situação. Ela me chama assim, meio que a boca pequena, seu Flávio, eu precisava contar uma história para o senhor, eu não sei se o senhor vai levar, o senhor vai pensar que eu estou brincando, alguma coisa. Eu falei, sim, absoluto, eu já vi de tudo. Tá? Nada me assusta. O que está acontecendo? Tá? Seu Flávio, olha só, aqui na sala, eu sento aqui na sala pelo menos à noite, né? E eu tenho o hábito de fazer. Depois que o meu esposo faleceu, eu procurei de alguma forma entreter o meu tempo com outras coisas e comecei a fazer trabalhos manuais. Então, eu faço tricô, faço crochê e tudo mais. Eu estou desenvolvendo essa habilidade. E esse aqui é o meu cantinho, eu sento aqui. E toda vez que eu estou assistindo, venho aqui, deixo a televisão ligada, estou fazendo meu crochê e ali é a entrada da casa, né? Sentado aqui, olhando, como eu estou olhando para você, imagine que ela está olhando para você e você é a tela da televisão. Estou olhando para e de repente eu enxergo do lado assim, como se eu tivesse uma visão lateral, eu enxergo do lado como se uma pessoa entrasse pela porta da sala. Muito embora a sala estivesse com a porta fechada, eu vou seguindo a pessoa e eu percebo que ela passa e entra pela cozinha. E quando eu fixo o olhar na cozinha, na porta da entrada da cozinha, é como se essa imagem desaparecesse. Seu Flávio, e é um homem. Eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. O que é que a senhora já fez para isso? Olha, eu já vim aqui, já veio o padre aqui da paróquia. Essa casa é aqui em Florianópolis. Já teve uma amiga minha que trouxe aqui um médium, disse que era um problema de atividade espiritual. Já veio a benzedeira, o farmacêutico da esquina. Ou seja, eu arrumei todas as possibilidades tem dia que é muito forte o processo. Tem dia que não acontece nada, mas tem dia que é muito forte. O que é que o senhor acha que pode ser isso? Será que pode ser o meu marido que quer vir me trazer alguma mensagem? Então agora eu dou uma paradinha aqui e eu vou dizer para você como é que você deve agir diante de uma situação como essa. Tem pessoas que são extremamente pragmáticas e vão entender que esse problema pode ser resolvido de uma outra maneira. Ela, uma senhora já de meia idade, com crenças absolutamente consolidadas e com talvez uma necessidade de ver o seu problema resolvido por uma via mais mística, esotérica e espiritual. Tá? Qual é a solução? Qual foi a solução que eu encontrei para esse problema? Tá? Antes, porém, eu preciso saber, isto é um problema de ordem, esse é um problema de ordem espiritual? Isso é um assédio psíquico de alguém que esteja querendo se comunicar com esta senhora? A resposta é
Não. O problema desta senhora é um problema neurológico. A gente chama isso de irritação do lóbulo temporal. Esta região atrás da orelha, os lóbulos temporais e a região occipital, ou região occipital, é uma região onde nós temos os nossos bancos de imagem. Se você fechar os olhos e eu te convidar para visualizar, por exemplo, uma maçã, um violino e um piano, imediatamente, mesmo estando com os olhos fechados, você consegue resgatar uma maçã, um violino e um piano. Pronto? Tranquilo? Ok. Tudo bem. Onde estão essas imagens? Estão no seu banco de memória. A partir do momento que eu estimulo você a vê-las, você vai arrumar um artifício para fazer com que ela seja vista. De forma, de forma diferente, eu posso produzir este estímulo eletricamente através de um campo elétrico pulsado sobre a sua mente, a ponto de produzir uma alucinação. Ok? Muito bem. Então, eu disse a ela o seguinte, poderia ter dito a ela o seguinte, olha só, o que está acontecendo com a senhora, que a senhora tem uma irritação no lóbulo temporal proveniente de uma atividade elétrica advinda do subsolo, tendo em vista que vindo lá do quintal da sua casa, passando por entre o seu quarto, o banheiro coletivo, chegando aqui na sala, passando pela sala de jantar e aqui pelo local onde a senhora senta, existe uma zona de ruptura, uma atividade sísmica, e essa atividade sísmica, dependendo da fase da Lua, faz com que a atividade sísmica, a atividade tectônica, produza mais ou menos atividade elétrica no subsolo, provocando uma irritação lóbulo temporal, e a senhora está tendo uma alucinação. Agora você imagina eu dizer isso, explicar isso para esta senhora, na medida em que ela já tem um câncer de tireoide, e agora eu vou colocar nas costas, eu vou colocar na mente dela um problema neurológico. Esse problema neurológico, ele não é um problema neurológico que está instalado como uma doença. Ele é um problema neurológico provocado por uma ação externa. Tá certo? Então, essa ação, a partir do momento que eu tiro essa ação externa, essa irritação desaparece. Simples assim. Tá? É a mesma coisa que você, por exemplo, fica num ambiente extremamente iluminado. Tá? Você olhou para uma solda elétrica. Tá? O teu olho fica irritado. Mas na medida que você descansa, repara, coloca um colíriozinho, daqui 2, 3 horas, 12 horas depois, você recobra a tua visão com bastante conforto e tranquilidade. Ele está irritado por conta de um estímulo externo. Então, se eu fosse dizer isso para ela, o que ia acontecer? Qual é a linguagem que ela entendeu e eu pude produzir o efeito transformador na vida dessa senhora? Eu disse exatamente isso a ela. Olha, vamos chamá-la de Dona Luísa. Dona Luísa, olha só, deixa eu contar uma história aqui para a senhora que eu acho que vai ilustrar muito bem. Todos nós, na medida do possível, nos conectamos com entidades espirituais, formas astrais, que de alguma maneira faz parte da nossa história. Essas histórias pode ser coisas que eventualmente não sejam legais e tudo, mas tem umas, olha como é que eu mudei o tom de voz, mas tem algumas coisas que muitas vezes nos trazem, ou vem nos trazer uma mensagem, vem nos trazer uma lembrança, uma inspiração, uma sacada, tá? Então, eu estou percebendo, mentira, isso tudo mentira agora, tá, gente? Eu estou percebendo que isso pode ser alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, eu estou percebendo pela sua conversa que isso de alguma forma está lhe trazendo um pouquinho de perturbação, não é verdade? É verdade. Tá? E que isso de alguma forma, principalmente a senhora estando sozinha aqui à noite, traz um pouquinho de perturbação, isso não está legal, ok? Ela falou, exatamente. Eu falei, então, a senhora me dá licença de eu fazer um trabalho, fazer um trabalho de anulação desse processo dentro dessa conta. Ai, seu Flávio, jura que o senhor vai fazer isso para mim? Mas nós não combinamos. Eu falei, não, absolutamente.
Isso eu vou fazer de coração para a senhora. Tá? Talvez as pessoas que tivessem vindo aqui estavam muito mais motivadas em processos espirituais mais profundos. Talvez o momento que eles estivessem vindo aqui, a senhora estava consternada com a passagem do seu esposo e tudo. Agora as coisas estão um pouquinho mais calmas. Quem sabe eu tenho um pouquinho mais de sucesso nesse processo. Ai, senhor Flávio, o senhor acha que é meu marido que está aqui na coisa? Eu falei, não, eu não acho nada. Eu não acho nada com relação a isso. O que eu me proponho é, numa tentativa séria de fazer um trabalho para produzir o efeito necessário que a senhora espera. Parar de ver coisas na sua sala. Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. O que é que eu fiz? Eu utilizei um recurso. Bom, agora vamos voltar para a parte de geobiologia. Um fator de risco, atividade sísmica, atividade elétrica do subsolo, provocando campos elétricos espontâneos e eventuais e que provocam, né, estando você sobre este campo elétrico, você está sob estando sob o efeito desse campo elétrico, você corre o risco de ser estimulado a ter algumas visões. E a atividade elétrica, tanto do lóbulo occipital, que recorre à imagem, e a atividade do lóbulo temporal, o lóbulo temporal, algumas terminações nervosas estão ligadas ao nosso nervo óptico de forma mais lateralizada, ou seja, a nossa visão periférica, essa visão que nós temos aqui a 170, 180 graus. Tá? Então, se você colocar os seus dedos aqui na lateral, na sua mão aqui, você tem a percepção que tem alguma coisa se movimentando do lado direito e tem alguma coisa se movimentando do lado esquerdo. Então, essas terminações nervosas, elas passam obrigatoriamente também pelo conjunto, esse conjunto de nervos, passa também com uma conexão com a atividade da região occipital do cérebro. Tá? E aí, para conectar com a região temporal e para se conectar com a região occipital, é um pulinho. Tá? O nosso cérebro ele é altamente intrincado e todas as correlações, todas as atividades se correlacionam com processos elétricos. Tá certo? Então eu fiz a correção utilizando a geopuntura. Se você quiser saber um pouquinho mais de geopuntura, fique certo no nosso livro. Existe um capítulo destinado às correções. Você vai ler o nosso capítulo a respeito de processo de correção, e aí nós fizemos a geopuntura. A geopuntura é uma técnica absolutamente eficiente. Ela demanda uma construção de hastes de ferro revestidas de cobre, ou mesmo só hastes de ferro, e elas são cravadas no solo bem em cima da linha ou do percurso de uma zona fraturada ou de uma ocorrência sísmica muito bem marcada. Ela se dá muito bem no limite médio de lençol freático e uma série de aplicações onde a ação, o fator de risco fica minimizado. O que eu precisava fazer enquanto ela fazia o seu crochêzinho à noite? Foi Dona Lúcia, foi esse o nome que eu dei para ela, né? Dona Lúcia. A Dona Lúcia, o tempo que ela fazia o seu crochêzinho, ela podia ficar sentada naquele local a ponto de diminuir no local onde existe agora a diminuição da atividade elétrica proveniente de uma atividade sísmica. Eu não consigo mexer na atividade sísmica, é um problema da Terra. Tá? A fenda, falha, fratura, percolação de água, movimento tectônico de toda ordem, radiação atômica ou radiação advinda de degradação de matéria orgânica, eu não tenho como mexer nisso. Não tem isso, está lá no subsolo. Eu não tenho como tirar isso da coisa. Mas o que eu tirar isso da condição geológica, mas eu tenho como modificar. Eu tenho como minimizar o impacto. De todo modo, foi feito o processo e eu, como tenho o hábito, e isso eu ensino você ali no relatório, como é que você apresenta o relatório? Geralmente você tem uma semana, 10 dias, você apresenta o seu relatório, você pode visitar o cliente ou mesmo você pode fazer uma interlocução, uma live com o seu cliente
explicando para ele exatamente aquilo que será feito. É importante que você vá ao local. Geobiologia se faz correções no local. Tá? Ah, eu vou fazer uma correção aqui em cima da planta. Este processo ele não é tão efetivo quanto você ir ao local. Eu vou fazer uma atividade, vou colocar um cristalzinho aqui em cima da planta, vou fazer um negocinho aqui, colocar umas pedrinhas, colocar uns ímãs, e vou produzir a correção. Isso não funciona. Desculpa, isso não funciona. Isso pode ser bom para uma atividade psíquica, tudo, mas para atividade sísmica, para fatores de riscos advindo da atividade sísmica do subsolo, atividade, radiação eletromagnética, não adianta você fazer correção na planta. Não funciona. Isto é marmotagem. Tá? Feita a correção, uma semana depois, foram uns 10 dias depois, eu fui lá para fazer as correções, colocar todo o processo. Dona fulana, ainda continua o processo? Ainda continua, seu Flávio. Ainda continua, eu de vez em quando vejo assim e tal, ok. Então, aí quando nós fizemos a geopuntura, eu falei, agora nós já começamos a fazer o trabalho, nós vamos fazer o encaminhamento, provavelmente, para essa eventual atividade espiritual, para que esta entidade possa ser encaminhada para o seu local de merecimento, ela possa receber a luz necessária e que todas as suas orações, dona Lúcia, para essa eventual entidade que está visitando a senhora, que esta oração sirva para iluminar o seu caminho, para que ela possa receber. E esta fala trouxe um alento para o coração da Dona Lúcia, é o personagem que eu estou com ele, não é esse o nome dela. Tá? Mas o que é que eu tinha feito em termos efetivos? Eu tinha feito uma correção da atividade elétrica do subsolo, diminuído o impacto de uma atividade sísmica. Ok? Ok. Passado um mês, Dona Lúcia, posso fazer uma visita à senhora? Então, geralmente, uma consultoria em geobiologia dentro de uma moradia, primeira visita, captura de informações, todo o levantamento, leitura de planta, cópia da planta, fotografa tudo, deixa tudo muito bem, prepara o relatório e vai fazer a correção, seja ela qual for. Tá? 5, 6 dias depois, uma semana depois, não deixa passar muito tempo. E depois de mais ou menos 20, 30 dias, volta novamente ao local e escuta como é que tem passado, quais são os resultados que nós esperávamos, nós estamos obtendo, afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Ok? Muito bem. Por isso que você deve cobrar pelo seu serviço o que é justo para você efetuar pelo menos essas 3 etapas. Bom, resultado da história, seu Flávio, posso assegurar ao senhor, o senhor realmente foi uma luz na minha vida. Olha que palavras gostosas de ouvir. O senhor foi uma luz na minha vida. Tá? Desapareceu. Simplesmente desapareceu. Eu nunca mais vi isso aqui. Porque durante quase um mês eu passei por pelo menos 3 fases da Lua. Crescente, minguante cheia. Ou pelo menos 3 fases da Lua. Toda vez que eu for de minguante para nova e de crescente para cheia, esses 2 períodos é um período onde existe a Lua está em quadratura com o Sol. Tá? Quando ela é cheia, né, o Sol a Lua está em oposição com a Lua. Tá? Tá a Terra, o Sol e a Lua. Então, é como se o Sol irradiasse e iluminasse toda a Lua. Então, quando ela está na fase crescente, ou quando ela está na fase... Desculpa, ela está na fase crescente e depois ela está na fase minguante, ela está a 90 graus, chama-se quadratura. Então, a quadratura minguante e a quadratura crescente produz um efeito muito interessante. A Terra, por força da gravidade da Lua, Terra produz algumas atividades sísmicas, quer seja de compressão ou de dilatação. Então, este movimento produz uma alteração na pressão das placas tectônicas e de pequenas atividades sísmicas, provocando o aumento da atividade elétrica do subsolo.
Bom, muito bem. Como eu já havia produzido o efeito minimizante desse impacto, toda a possibilidade de irritação do cérebro ficou diminuída. Foi uma tacada para ver se isso realmente funcionava. Beleza? E aí, o que aconteceu? Seu Flávio, meu Deus do céu, parece que foi por encanto. Esta casa está ótima, essa casa está cheia de coisa boa agora. Eu tô sentindo que eu tô mais leve, que estou mais tranquilo, estou mais sossegada. Só vou voltar ao começo. Só voltando ao começo. Você se lembra que ela estava dormindo em um local irradiado? Você se lembra que o quarto onde ela dormia era o mesmo quarto onde o seu companheiro, o seu marido, durante muitos anos, esteve com ela? Eu já tirei ela daquele quarto, coloquei ela para um outro quarto e agora. E outra coisa, fui ver o quarto novo agora, ela tinha comprado móveis novos, redecorou aquilo tudo, tranquilo. E aquele quarto ficou um quarto mais para depósito, muito embora ali fosse uma suíte, a única suíte da casa e tudo mais. Tá? A sala, ela continuava sentando no mesmo lugar. E aí eu falei para ela o que efetivamente eu tinha acontecido. Dona Lúcia, deixa eu contar para a senhora agora. O que é que foi que eu fiz aqui? Senta aqui comigo. Pegamos a plantinha do relatório, a planta, mostrei para ela exatamente o que é que tinha acontecido. A senhora lembra disso aqui? Tá? Se eu falasse para a senhora naquele dia que eu ia fazer isso aqui, provavelmente a senhora não ia dar muito crédito para mim. Mas eu queria criar uma expectativa altamente favorável na senhora. Primeiro, para diminuir a intensidade do seu sentimento com relação à imagem. Tá? Vamos encaminhar esta entidade espiritual para locais onde ela efetivamente possa ser reconduzida para o seu local de merecimento, possa ter luz e tudo mais. Eu diminuí do seu cérebro a imagem. Tá? É como se eu falasse para você agora, aqui, por favor, pensa num violino. Isso aí. Agora eu quero que você imagine que esse violino está pegando fogo. Ele está se destruindo, ele deixa de existir agora. É como se eu destruísse essa imagem do seu cérebro inicialmente. Foi o único recurso que eu obtive, me saquei naquele momento. E depois eu fui fazer o que tinha que fazer. Tá? Quer dizer que o senhor não fez nenhum trabalho espiritual? Eu falei, na verdade, dona Lúcia, fiz sim. A primeira etapa do processo foi quando eu conversei com a senhora. Depois foi exatamente isso aqui que eu fiz através do trabalho de correção. Sr. Flávio, eu não podia imaginar que alguma coisa nesse sentido pudesse me trazer tanto conforto e tamanha satisfação. Tá certo então, dona Lúcia. Estou aqui tentando me lembrar do nome que eu dei a esse personagem. Então, pessoal, depois eu me encontrei com ela algumas vezes, porque ela fazia parte de um grupo do qual eu era no grupo eu sou voluntário numa casa espírita que ela eventualmente ia participar, ela frequentava as palestras, eu acho que numa quarta ou quinta-feira enfim, ela participava das palestras lá nesse grupo espírita. E eu encontrei com ela algumas vezes. E sempre que eu me encontrava com ela, ela sempre tinha uma palavra amorosa, carinhosa, de gratidão. E quando me apresentava para as amigas, pois é, esse aqui foi o seu Flávio e tal. Lembra que eu comentei com vocês que tinha um problema espiritual em casa? O seu Flávio fez um trabalho espiritual na minha... Ela fez um trabalho espiritual na minha casa e resolveu o problema. Por mais que eu dissesse para ela que era um trabalho técnico, ela ainda ficou com a ideia de que eu tinha feito um trabalho espiritual. Então, está explicado para você o que nós podemos fazer numa situação como essa. Os processos espirituais, as casas com poltergeist, as casas com atividade psíquica, comparativamente com as atividades sísmicas e os problemas neurológicos, é muito, mas muito menor. Tá? Todas as pessoas que apresentam esse tipo de atividade, geralmente são pessoas que têm estão sob o efeito dele. Flávio, você não podia ter pedido para ela mudar de lugar? Poderia ter pedido para ela mudar de lugar. Vem cá. Eu queria testar para ver se isso funciona. E funcionou. Igual a isso, eu tenho um outro caso para contar para vocês.
tá certo? No nosso próximo vídeo, eu quero contar para vocês a história de um restaurante amaldiçoado. Tá certo? Esse restaurante é um restaurante lindo, bonito, maravilhoso, construído com todo o requinte, enfim, com tudo que tem de melhor. Tá? A parte estrutural da cozinha é como se você pudesse comer no chão. A parte ligada onde os funcionários chegam, se trocam, se paramentam parece um centro cirúrgico. Tamanha qualidade da higiene, do trabalho e tudo mais. A comida de excelente qualidade. Um local encantador. Muito bonito mesmo. E tinha um problema. As pessoas, via de regra, reclamavam do restaurante. Não se sentiam bem ali. É como se aquilo tivesse uma maldição. Então eu quero que você faça um comentário, faça alguns comentários aqui embaixo a respeito do que pode ter acontecido com esse restaurante e depois, no nosso próximo vídeo, eu vou te contar mais esta solução. Agora, não mais com a geopuntura, mas com uma outra solução quando a geopuntura não pode ser aplicada. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo, o nosso livro, eu estou tendo a oportunidade de contar essas histórias para você, obviamente para divulgar esse trabalho. É um trabalho que tem mais de 40 anos de material compilado, tá? São 20 anos de experiência, 20 e poucos anos de experiência na lida com essa área de consultoria em geobiologia e, ao mesmo tempo, nesses últimos 3 anos, ensinando isso e modulando todo o processo de ensino e todo o processo de estudo, culminando efetivamente com um material de excelente qualidade e que está à disposição de vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo com o Restaurante Amaldiçoado. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.